E assim, e esse negócio de bola na área, gente, calma aí, galera. Primeiro, ó, você tá sem Gustavo Gomes, que é um dos seus melhores cabeceadores. Flaco Lopes não tava jogando, certo? Que é muito forte no jogo de cabeça. E realmente, a defesa do Corinthians é uma água quando bola aérea. Mas o teu atacante tem uns 74, pô. O que é o Vitor Roque. Você vai. Mas o Rony também tinha. Não, Ele pois fazia é. gol e Não, mas criticavam. então, assim, você ficar jogando tanta bola na área só porque o Corinthians é frágil, mas não é contra o Corinthians. O Palmeiras só faz muito isso sem ter os jogadores, pô. Sabe? Porque assim, a quantidade de gol de cabeça que o Flaco Lopes e o Gustavo Gomes já fizeram nos últimos anos pelo Palmeiras foi muito, realmente. Mas tem que ter um jogador pra cabecear, pô. É igual que eu falei do Flamengo e Fluminense. O que adianta tanto o Flamengo e o Fluminense ficar cruzando, não tem ninguém pra cabecear, pô. Não tem lógica. Isso é você jogar pro aleatório. Joga aí e vamos ver, sabe? Cara, e eu vou falar mais uma vez. Você faz isso com um time que você não tem qualidade. O time do Palmeiras tem qualidade, Acho que a gente precisa falar mais uma vez do jogador de futebol, o Felipe Anderson, né? Inacreditável o Felipe Anderson no Palmeiras. Voltou assim. Cara, eu sei que você não botava muita fé, mas, cara, eu não esperava que ele não fosse jogar nada. O cara ficou muito tempo lá fora, jogou muito na Lazio por muito tempo, foi muito bem, foi camisa 10 durante. Pô, veio pro Brasil, parece que desaprendeu, pô. Pois é. Cara, uma dificuldade incrível no 1 contra 1. Pô, não quero jogar na ponta, então bota no centralizado, gente. O passe do cara sempre foi um passe muito Mas bom. tu acha que é o mas quê? tem uma dificuldade. Ele tá Cara, com eu preguiça, acho que ele tá sentindo. síndrome de Douglas Costa. Eu acho que ele tá sentindo muito adaptação. Primeiro ponto, acho que ele tá sentindo demais. Mas nível de calendário, a nível de... Eu acho que a nível de qualidade, a nível de intensidade do futebol brasileiro. Tá. Mas eu acho o que me preocupa são as ações e tomadas de decisões dele ofensiva. Porque essas ações e tomadas de decisões, você não precisa muito do seu físico muitas vezes. Óbvio, o drible, sim. Mas assim, parece que ele tá com um tempo de bola atrasado. E tem um tempo que ele já tá no Brasil. Vai fazer Sim. quase um ano que ele já chegou. Então, assim, é um cara que pra mim tá devendo demais pra expectativa que ele veio. E mesmo assim, Dava, eu não tô esperando o camisa 10 foda da live. Não, pô, mas eu tava esperando um cara que, pô, resolvesse jogos, Claro. fizesse gols, desse assistências. E pra mim o pior ele participa muito pouco do jogo, Dava. E quando participa, porra, é muito tipo, vou tocar de lado. Porra, aí Pois não. é, e eu vi também ontem justamente, cara, você botar o Estevão pra jogar mais próximo ali do Vitor Roque, eu acho que, porra, daria muito certo, pô. Sim. O Vitor Roque procura muito jogo, ele tá bem fisicamente, ele gera situações, ele é um muito bom jogador, pô. Tudo bem, é o segundo jogo dele e tal. Mesmo assim. Né, mesmo assim. Ele é muito melhor do que os atacantes que o Palmeiras teve aí, pô. Então, assim, o Abel tá meio, eu acho que tá um pouco perdido ainda no que vai acertar esse time aí, mas eu acho, pelo que a gente conhece do Abel e tal, é uma questão de tempo, tá? Eu acho que é uma questão de tempo até isso aí se encaixar, só que, pô, tá na final do Paulista, né, gente? Então, tem uns hot takes aqui muito loucos aqui. Ó, primeiro o Cássio Bastos falou aqui, tem que cobrar os jogadores, Richard Rios voador. O que quer dizer Richard Rios voador? Ué, não sei. ele se perde durante o jogo, fica voando. Fica mesmo, realmente, ele Nossa. perde... Não, assim, o que ele gosta de atacar, ele não gosta de defender. Pois é. É isso que tá o problema. errado. O Richard Rios Tá voador, Veiga Pra tá de posição dele tá errado. Veiga de férias ainda, Felipe Anderson não estreou até hoje, treinador não joga. Então, cara, ó, esse do treinador não joga, eu acho que Não, é mas legal aí- a gente falar isso, Fácil porque falar isso isso. é uma... Porra, eu tô mal, sou treinador, mas eu não aí que tá, jogo. cara, mas é isso aí. É uma Diretor coisa. não atua! Não, isso então, aí. mas sabe o que eu acho, cara? Eu não sei quantos anos esse colega tem, mas pode ser que ele seja velho que nem eu. E eu entendo isso, porque acontece. Antigamente era muito comum o jogador botar a bola debaixo do braço e fazer. Isso não... Apaga isso da sua cabeça que no futebol moderno isso não existe futebol mais. mudou, O né? jogador cresce entendendo e se o técnico não falou pra eu fazer, eu não vou fazer. Hoje eu não sei se a gente tem no futebol mundial jogador, assim, nos melhores times do mundo. Que tu pega o Real Madrid, algum desses caras faz... Quando faz o que o técnico manda, que foi o Mbappé no início do Real Madrid, deu merda. Nem o Mbappé Não, faz isso o é que Um quer. exemplo no futebol brasileiro, né? Ah. Mas é o único, você vai falar que não é? Tô falando sério. Pensa a verdade. Real. Não, assim, tudo bem. Ano passado. Não tô falando tudo agora. bem. Mas não é assim. Mas é um problema Então, no futebol hoje. o jogador hoje, ele não pensa mais só. Eu acho ruim, eu acho que tinha que ser o equilíbrio das coisas, mas não é mais. Não Se é. o técnico não mandou o Estevão fazer algo diferente do que ele tá fazendo, é porque o técnico não mandou, galera. É assim o futebol de hoje. Os caras, eles são muito burocráticos, assim. Não é burocráticos. Eles são muito pragmáticos. O cara fala, é isso. Não, fora que tem muito menos espaço pra você ser criativo. E antes era tipo, cara, Ronaldo, vai lá e Tem resolve. menos espaço, Agora pô. não tem como você falar isso mais. E- Porque a defesa tá pensando no que você vai fazer e você precisa criar uma Sim. parada pra você melhorar, Não, né? E tem menos espaço e a função, muitas vezes, do técnico é
entender esse xadrez e como colocar esse maluco É. no X1. E aí, né, nesse Perfeito. 1x1, aí beleza, faz o que você quiser, se diverte E aí você vai ver pra cima, um cara pô. diferente, que é o cara que consegue se livrar do X1 sem a bola. Sabe? Sim. Tipo, enganar a marcação com a movimentação. Uhum. O futebol hoje é isso, gente. Pô. É o cara entender como atacar. O Rony faz muito isso. O Rony é um cara que a gente fala que ele tem uma dificuldade tremenda quando ele tá no 1 contra 1, driblando, né, e tal. Mas ele é um cara que ele tem uma noção de atacar o espaço absurda. Uhum. Cara, ele tá direto na cara do gol. Direto na cara do gol. E não é só porque ele é atacante. O Gabigol, a gente falava disso, de posicionamento também. Sim. Então eu acho que assim, e o camisa 10, ele tá procurando o cara que movimenta. O que eu acho que falta pro Estevam é, sabe o que rola? Ele pega a bola de trás sempre, Dava. Ele sempre tá vindo carregando a bola. Pois é. Ele nunca recebe a bola em movimento num contra um. É sempre ele pegou pra driblar. Ele não recebeu no condição... E ele recebeu e não tem ninguém correndo pra ele pifar essa bola. Exato. E assim, mesmo assim, ele teve umas 3, 4 finalizações ontem, sabe? Não, ele parou tentou. no Hugo. Eu Tentou, acho que essa parada do Estevam eu acho que é até... Eu acho que é maldoso essa afirmação contra o Estevam, porque assim, cara, é óbvio que a gente espera que ele decida esses jogos, é óbvio que a gente vai cobrar que ele apareça. Primeiro, ele é muito novo. Segundo, tem uma outra situação que é, o Palmeiras joga em função dele. A primeira coisa que os times vão fazer é querer marcar ou criar dificuldade pro Estevam receber a bola. óbvio. Depois disso, é muito fácil a gente só criticar isso, porque o Palmeiras não está ajudando ele. Não. Não é só ele que não é ele que tá tentando, não está tentando. Não, ele tá tentando e tá conseguindo em alguns momentos. E tem outros que não conseguem. Mas o Palmeiras não ajuda ele com outros caras que desafogam. E aí eu vejo umas coisas assim que, tipo, pô, galera, eu acho que teve uma grande promessa fodão e tal, mas ele não é o Neymar, ele não é o Ronaldo, ele não é o Romário, tá entendendo? Será? Não é. Não é, ele é o Não Estevam, pô. A gente já. Sim, eu tô dizendo. O que eu tô querendo dizer é a personalidade, entendeu? O Estevam, aí é o que eu acho que o Abel tem que entender isso, que pelo menos o que a gente vê, você jogar essa responsabilidade inteira pro moleque de 17 anos, o Neymar tancava, mas era o Neymar, pô. Ele conseguia fazer isso. Ele chamava tudo pra ele. Ele tinha uma personalidade muito mais abusada e a confiança dele era outra. O Estevam não é esse cara, ele é outro tipo de jogador que precisa do time, pô. Sabe? Não, e o futebol hoje, nos últimos 10 anos, ele mudou demais. Até com o Neymar, assim, desde a época do Neymar até agora. Cara, hoje, a ocupação de espaço, é o que o Caio falou, ela é muito mais curta. Os jogadores são muito mais físicos. Os jogadores estão em cima de você o tempo todo. E não é desmerecendo o Neymar, não. Pelo contrário, o Neymar jogou pra caralho, tá tudo certo. Meu ponto nem é esse. Mas meu ponto é, hoje, o jovem, pra ele se destacar, ele tem que estar, muitas vezes, num auge mental de entender o jogo muito grande e fisicamente bem, porque ele vai tomar porrada. Não, fisicamente hoje, sim, em 2009, a gente já falava que o Neymar sofria fisicamente, hoje, 15 anos Muito depois, sofre muito mais. E o físico do Estevam já é mais do que o Neymar era em 2009, perfeito. mas não é... Mas eu te falo, a gente tem um exemplo disso. Quem são os melhores jogadores do mundo hoje, Dava? A gente vai- Rodrigo, Mbappé. Não, Não, mas eu sei Não, que os caras que mas são- fisicamente são Os caras estouro, são pô. todos os Mbappé... caras. O Haaland tava aham, brigando. aham. Salah. Mbappé, Salah, são caras que O fisicamente Rafinha. são muito fortes. Sim. Não é muito difícil você ver um jogador clássico, porra, que coloca a Teve o Lewandowski, né? O Benzema, Benzema. todos Mas eles aí são jogadores que, Sim. que são muito. Eu acho que hoje o futebol ele depende de um overall seu É. muito alto, não Mas é só uma acho, característica. e aí, assim, aí eu aqui falando o que eu acho e tal. Pra mim, eu acho que essa posição que o Estevão tá não é ideal pra ele. Sei lá. Você acha que você queria que ele estivesse mais por dentro, né? É. Inclusive, o Cole Palmer ele pode- melhora por isso, Não, né? na verdade, eu acho que, por exemplo, a posição que o Gerson joga hoje, entende? Um pouco mais pra frente. Sabe? Que é ali a direita, não é ponta, Mas ele precisa. mas sabe qual é o problema? Ele não tem lateral pra Então, fazer você falar, isso. ele precisa de um cara que passa. Mas aí, porra, não tá cheio de dinheiro contra o lateral, pô. Não, Isso é eu difícil. acho- Não. dinheiro. Não, mas. Porra! Não, mas Que isso? O Palmeiras tem lateral, né? Só que ele precisa jogar, que é o Giai, né? Ele não tá jogando Não, bem, ele é o jogou cara do ma- físico, tipo, né? foi o Piquerez de um lado e foi o Marcos Rocha começou. O Marcos Rocha não é esse cara pra passar. Não, o Marcos Rocha é construtor. E foi o Mike. o Mike, porque o Marcos Rocha sentiu. Eu acho que sim, mas eu acho também que o Abel, ele precisa... eu acho que ele vai precisar disso com o Paulinho. O time do Palmeiras, ele precisa ser... Eu acho que o time do Palmeiras na frente, Dava, eu não sei se você concorda, mas os jogadores ficam muito parados nas posições. Como assim? O Estevam fica muito na direita, o ponta esquerda, que é o Facundo, ou o Felipe Anderson, fica muito na esquerda, o atacante fica muito aqui, o cara... Eu gostaria de ver um Vitor Roque e Paulinho mexendo mais, porque facilita o movimento pro Estevam, facilita pro cara, que é o armador, no caso o Veiga, meter a bola,
facilita. Isso gera quebra de defesa, isso gera espaço vazio, isso gera infiltração. Então eu acho que esse ataque do Palmeiras, ele é muito parado, ele precisa movimentar mais. E por outro lado, né, o Corinthians não tem nada a ver com esses problemas aí do... o Corinthians não tem nada a ver com esses problemas do Palmeiras, fez um jogo muito correto, realmente foi um jogo pra se segurar, e, cara, ainda ganhou, pô. Ainda ganhou no Allianz, pô, que era um bagulho que eu acho que nem o Corinthians não achou que ia acontecer. Gol do Yuri Alberto, a única jogada que o Corinthians teve de ataque, mas foi muito bem no meio de campo, foi muito bem nas laterais. Esse Angeleri é bom pra caramba mesmo, assim, isso aí realmente... Você vê, tipo, pode ser no craque, mas você vê que o nível técnico dele é bem melhor do que as opções que... Pô, era o Hugo e o Bidu também, né, gente? Ele tem O qualidade. jogador do Corinthians, Não é muito, né? Tem qualidade. Mas eu posso te falar uma coisa, Dava? O Corinthians também deu um pouco de sorte. Claro que deu, pô. Você sabe por Óbvio. quê? Ah, O Garro não jogou. E sem o Garro o time marca mais. marca mais, exatamente. É mais um pra marcar. Mas na verdade, aí que tá. Ele botou o Romero, né? Então, Mas o Romero ficou só o marcando. Operário, frente. pô. Mas, mano, melhor botar no meio campo, pô. Mas Não o sei nem Operário, quem tinha, né? Operário. Não, e detalhe, o Corinthians começou com o Martínez, né, também, pra ajudar na marcação. É. O Martínez sentiu e entrou o Bidon, eu acho. Não, o Rian Ah, entrou o Rian. jogou pra Não, Não, mas foi o quando- Bidon. Ah, não, os dois entraram. Não, mas foi o Rian que foi Foi a Rian. substituição. Eu falei, cara, eu achei loucura. E aí falou que ele tinha sentido. Não era pra tirar o Martínez, mas não. o Rian marcou pra caralho também. Sim, tá? sim, sim. Agora, vamos falar do cara do jogo, né? Hum. André Carrijo, né? Sim. Que é isso, pô? gente? Que- O Carrijo, ele é porque assim, eu não sei se a gente vai... O Carrijo, ele não é um jogador plástico. Não. Ele não é um jogador que você vai vir fazendo lances absurdos, por mais que deu 2 canetas absurdas nesse É. jogo. Mas ele não é um cara que vai dar aquele drible magnífico, mas é aquele cara que é o mais importante do time. Ele tá em todo lugar, ele dá opção de passe pra todo mundo que tá com a bola, ele carrega a bola e quebra a linha de defesa, ele toca, aparece, infiltra pô, pra levar o marcador pra gerar um espaço. Ele é um cara muito inteligente taticamente, é um cara muito inteligente na leitura do jogo. Fora isso, finaliza bem, cruza bem e tem um físico absurdo. porque Exato, ele tá muita em força. todo lugar do campo. Em todo Ca- lugar do campo. E ele, diferente de todos os outros jogadores do Corinthians, ele é um cara, não sei se você já percebeu, ele é um cara que ele joga aberto pela direita, mas ele que faz a saída de bola. Ele é Sim. um cara que ele joga aberto pela direita, mas ele tá na esquerda pra dar opção o tempo todo. Ele tá centralizado. Ele é um cara que não fixa a posição. Ele movimenta demais, ele dá opção o tempo todo. E isso é importantíssimo. Não só pro time, mas pro treinador e pro ataque, né? Não só pra defender, mas pro ataque do Corinthians também. O Carrijo resolveu a saída de bola do Corinthians, que era um Drama, um drama. desespero. E Um fez desespero. Raniel e Martinez serem essenciais, porque precisa marcar. Sim. Então, assim, joga muita bola mesmo, tá? Isso aí, assim, ele... Ano passado jogou bem e tal, mas esse ano ele tá na fase diferente. Realmente a parte física conta muito. Ele é muito forte. Ele quase não cai. Ele... A Taza... Nossa, jogou muito bem mesmo. O Corinthians tem tudo pra levar esse título, viu? Óbvio que não tá definido. Foi 1-0 só, então... E o Palmeiras, tem um detalhe. O Palmeiras, ele é muito bom fora de casa. Se você for pegar os últimos anos aí, o Palmeiras joga bem fora de casa pra caramba. Só que Itaquera, o Corinthians costuma jogar O juiz melhor opera. ainda. Tem isso aí também, né? Apesar de não ter mais o Fagner, né? Pra fazer aquelas coisas que fazia